Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Colocamos a nossa vida diante do teu altar. Deus querido, que nós possamos expressar, Senhor, a glória do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Oh Deus querido, que o Senhor venha e toque em cada coração, em cada vida, Pai, no poder da tua palavra, Senhor. Venha agir, venha tocar, venha manifestar a tua glória, o teu poder, Pai. Oh Deus querido, nós apresentamos a nossa vida diante de ti. Cremos no teu agir, cremos no teu poder, cremos na tua palavra, Pai. Vem e opera, Senhor, nos nossos corações nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aquecendo, transformando, liberando o teu agir, liberando o teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos crescer nesta noite, Deus querido, diante da tua palavra, da tua porção. Que a glória do Senhor e que o agir do Espírito Santo esteja conosco. Fala conosco. Por isso nós oramos, cremos e te aplaudimos, Jesus. Te glorificamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Toma o seu lugar. Para mim aqui eu estou ouvindo só a frente, o retorno não. Glória a Deus. Aí, melhorou agora. Queridos, eu quero nessa noite falar um pouco sobre o Sermão do Monte. E como Jesus, ele olha para a nossa vida quando nós nos aproximamos dele. Lá no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículo de número 6, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus traz as bem-aventuranças ali, e para mim é uma parte muito especial para nós e para a nossa vida, quando ele fala a respeito de sede e fome de justiça. Ele trata uma área que para mim, querido, é muito importante. Mas eu quero fazer uma introdução falando dos dias atuais hoje. Como nós temos vivido? Nós temos vivido diante de facilidades, nós temos vivido diante de críticas. Nós somos bons em criticar, nós sabemos como criticar e como talvez até levar muitas vezes no nosso coração palavras de crítica. Nós sabemos muitas vezes falar, querido, daquilo que nós não fazemos. Nós também vivemos hoje num dia que também passa pela nossa vida também aquela situação. Se alguém falar alguma coisa contra aquilo que eu concorde, ou aquilo que eu aceite, também se torna um peso para nós nos dias de hoje. Isso soa ao nosso coração como se fosse uma afronta. Estão me desvalorizando, isso está sendo injusto comigo. Nós falamos muitas vezes dessas situações e Jesus, naquele momento, ele sabia que o povo estava ali, e aquele povo, diante de uma religião, sabia que aqueles homens eram críticos, os homens da lei, homens que olhava para a lei de Moisés, mas não olhava para o amor do Pai. E quando, queridos, eu sempre tenho isso no meu coração, pode ser uma dura realidade para nós quando enfrentamos as lutas, mas no meu coração eu sempre penso o seguinte: vai passar. Deus não vai permitir que você permaneça diante de uma luta, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe como está a tua vida. Mas nós, queridos, conseguimos camuflar muito bem para os outros. Imaginamos que na nossa vida está tudo bem, mas não percebemos o tanto que não estamos buscando. Eu falo, querido, que hoje essa facilidade, e falei para os jovens ontem sobre isso no culto, falei assim: os jovens hoje não sabem o que é ter dia difícil, eles não sabem o que é acordar às 6 horas da manhã, eles não sabem o que é enfrentar uma condução lotada,
Eles não sabem o que é trabalhar até às 5 da tarde, sair de lá às 5 horas da tarde com outra condução lotada. Não ir para casa, ir direto para a escola. Não passar em casa. Ir direto para a escola, chegar meia-noite em casa. Papai e mamãe dormindo. Filho, já chegou, já cheguei. Você coloca um pouquinho de água na panela e todo mundo sabe o que é isso. Coloca um pouquinho de água na panela, 3 minutos a água está fervendo. Você joga um miojo dentro lá. Você está morrendo de fome. Aí você come aquele miojo como se fosse a melhor refeição do dia. Porque você está cansado. Às vezes nos dias de chuva, molhado. Você não está cheiroso para chegar nos lugares, ao contrário. O teu tênis, de tantos outros pisar nele, você não sabe se no final do mês você joga ele fora ou lava. Come aquele miojo, 6 da manhã de novo, acorda, pega a condução lotada, vai. E faz todo esse trajeto durante muito tempo. E muitas vezes, queridos, hoje, nós não valorizamos aquilo que temos. Mas aquele que sofreu para chegar e alcançar um lugar, ele sabe a dor de um trabalho. E talvez muitas pessoas que estão aqui identifiquem com isso. Sabe o que é viver muitas vezes a luta, o trabalho, a labuta de ter algo. E valorizar esse algo. E colocar em consideração. Mas hoje, queridos, infelizmente nós não entendemos o que é essa fome, essa sede. Nós temos tudo muito fácil, tudo muito próximo. Nós temos tudo em nossas mãos, mas nós não queremos ouvir, muitas vezes, aquilo que desafia o nosso coração a entender. Eu falo que hoje, querido, o Brasil passa por uma situação muito difícil. Eu não sou de partido A e B, estou aqui para defender ninguém. Mas eu sou um cidadão que gosta de ler, que gosta de entender, que gosta de saber as coisas. Mas hoje a facilidade é o seguinte: vamos copiar o que os outros estão falando. Alguém está dizendo, alguém disse. E eu não quero mais me preocupar em estudar, em ir atrás, em questionar, em saber valores. Essa é a fome e sede de justiça que o Senhor Jesus está falando conosco. Naquilo que nós defendemos dentro da nossa casa, daquilo que nós defendemos dentro da nossa família, valores. Cada um de nós foi educado em uma família. Eu tenho um valor, você tem outro. Meu pai não era um homem de muitas palavras. Mas um dia, ele chegou do ônibus da companhia, período de umas 3:30 da tarde, mais ou menos, eu estava sentado no meio-fio, com a molecada lá conversando. Moleque, ninguém, se você olhasse aquelas pessoas que eu estava com eles ali, eu conhecia eles desde a minha infância, eu sabia quem eles eram. Não eram pessoas boas, mas estava ali sentado. O ônibus parou. De costume, naquela época, o pai chegava, a primeira coisa que nós falávamos é: bença, pai. Ele desceu do ônibus, Deus te abençoe, meu filho. Ele sempre devolveu a bênção sobre a vida dos filhos. Ele falou assim: ó, Marcelo, depois que você desocupar aí, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Mas depois que você desocupar aí, você sobe lá em casa, lá que a gente vai ter uma conversa. E meu prédio ficava numa descida assim, a porta do meu apartamento eu conseguia avistar da rua. Eu falei: hoje o negócio apertou. Ele desceu, pegou, subiu, entrou. Quando ele entrou e fechou a porta do apartamento, eu falei: é chegada a hora. Aí eu saí atrás, né? Abri a porta, ele estava sentado já no sofá. O apartamento não era muito grande, 50 metros quadrados. Não dava para se perder lá dentro e nem se esconder. Então ele estava sentado no sofá, televisão desligada. Ele falou: senta aí. Eu sentei, ele falou assim: você sabe qual vai ser o seu futuro sentando numa sarjeta de uma rua
sem fazer nada, com aquele monte de gente que não vai trazer sucesso nenhum para a tua vida? E eu quieto, claro. Melhor ficar quieto do que falar, tentar retrucar. Ele falou assim: você sabe o que vai ser do seu futuro se continuar sentado numa sarjeta de uma rua? Ele falou assim: você tem tantas boas coisas, você tem idade de brincar, vai brincar. E na nossa época, querido, brinquedo era uma coisa divertida. Nós em casa, nós tínhamos brinquedos bons, como banco imobiliário. Eu amava jogar aquilo lá, gostava demais daquilo lá, porque era inteligente, trabalhava com a mente. Tinha outro jogo chamado Jogo da Vida. Talvez algumas pessoas conhecem aqui esses jogos. E outro, que era o mais fantástico para mim na época, chamava War, que era jogo de estratégias. Desenvolver estratégia na vida de uma criança é muito bom. Todos os brinquedos daquela época levavam nós a pensarmos. E isso, querido, ele ressoa no meu coração. Talvez você já escutou eu testemunhando isso a respeito dessa conversa com meu pai. Meu pai nunca me bateu. Eu não me lembro de nenhuma sua dele pegar um chinelo e falar assim: eu vou te bater hoje, ou com a mangueirinha do chuveiro, ou com o fio elétrico, porque tem muita gente que já apanhou disso. Mas eu não lembro disso. Mas eu lembro de poucas conversas e da conduta dele. Ele podia ter um monte de defeito, querido, mas os valores que ele tinha como família era muito importante. E às vezes, amados, nós não conseguimos compreender muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo hoje, que do passado nós valorizamos os nossos pais. Puxa, obrigado, pai, hoje, não presente mais, mas talvez você tenha. Mãe, obrigado, pai e mãe, por ter me educado e me levado à risca naquilo que é poderoso sobre as nossas vidas. E hoje você consegue entender valores. Sede e fome de justiça, querido, é isso. O que hoje nós estamos vivendo hoje, diante do Evangelho, como cristão, é muitas desculpas e críticas. São muitas palavras que nós colocamos na nossa vida, que não vai levar a nossa vida em lugar nenhum. Como? Estou desanimado. Já ouviu alguém falar sobre isso? Várias vezes. Estou cansado. Já ouviu alguém reproduzindo isso? Um monte de vezes. Como? A culpa não é minha, é de tal pessoa. E culpamos. Que fome é essa? Que sede é essa por justiça? Nós queremos sim a justiça para os outros. Para nós, o que nós queremos? Misericórdia. Obrigado, Senhor. Muitas vezes nós queremos a justiça para as outras pessoas. Não queremos, querido, que viva para nós a justiça. E o Senhor conhece o nosso coração. Romanos, capítulo de número 5, ele trata o nosso coração dizendo: essa esperança não nos deixa decepcionados. Olha o que ele diz, Paulo: pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Romanos 5,5. Ele começa falando assim: essa esperança não nos deixa decepcionados. Está falando sobre o Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu quero que você, querido, reflita no teu coração nessa noite. Quando você fala para si mesmo: eu estou decepcionado. Não, eu estou decepcionado. E aí, em várias áreas da sua vida. Seja ela profissional, ministerial, seja ela espiritual, seja ela familiar. Qualquer âmbito que você olha e você fala: por que eu estou decepcionado? Isso é uma esperança sobre a minha vida.
Porque muitas vezes, querido, nessa fome e sede de justiça, sabe o que nós queremos? Fatiar a palavra de Deus e colocar aquilo que é bom no meu coração, aquilo que é ruim e pesa, eu descarto. Nós muitas vezes, queridos, nós não conseguimos entender a dor de uma pessoa que está do nosso lado. Nós conseguimos entender a nossa dor. Esses dias atrás eu estava meditando, e esses dias eu trabalhando no sítio sozinho, eu gosto demais, só o barulho do passarinho lá, eu e Deus, e eu fico lá nostalgiado, lá, trabalhando. E aí eu comecei a lembrar, eu lembro que eu tive um amigo de infância, amigo que, desde que eu me conheço como gente, nós caminhávamos juntos, sabe aquele amigo que você vive do lado dele? A gente fez a primeira, a segunda, a terceira, a quarta série, aconteceu um episódio. Infelizmente, eu não olhei na minha agenda ou nos meus rabiscos, né, como falava minha mãe, que tinha uma prova naquele dia. E eu cheguei na escola, sabe quando você chega na escola e o coleguinha fala assim, hoje vai ter prova na segunda, né, depois do recreio. Eu falei, meu Deus, eu não estudei. Sabe quando dá aquele gelo? Eu falei, cara, você é meu amigo, por que você não me avisou? Ele falou, você não perguntou? Eu falei, se eu soubesse. E aí, querido, eu fui fazer a prova. Fiz a prova. Sabe qual foi a minha letra? Na escola que eu estudava, era por letra. O D. De derrotado naquele. E aí, tudo bem. Depois de uma semana, a professora geralmente distribuía as provas, e eu peguei aquela prova, fiquei muito chateado. E aquele amigo de infância veio até o meu lado e falou assim, e aí, o que você tirou? Eu falei, rapaz, eu fui mal, tirei D, mas não conto para ninguém. Tá a história de amigo? Pô, isso daí é vergonha, eu vou recuperar na próxima bimestre, eu vou dar um jeito, né? Vou dar uma solução para essa história aqui. Não, ele não se contentou, teu melhor amigo, chegou no meio de um monte de criança, aonde nós morávamos, e conta para aquelas 60, 90 crianças. Ah, sabe o que o Marcelo tirou na prova ontem? D. Eu falei, eu não preciso de um amigo desse, né? Você precisa de um amigo desse? E aí foi aquele constrangimento. E naquela época, querido, não tinha esse negócio de bullying. Era zoação mesmo. Baixo escalão o negócio. E eu fiquei muito mal, muito mal. E aí nós perdemos a amizade. Porque eu penso o seguinte, querido, será que um amigo que é amigo teu mesmo, ele quer o teu mal? Ele quer que você se dê mal na vida? Ele quer que você seja envergonhado no meio dos outros? E eu fiquei com aquela dor, querido, naquele dia, depois de tanta zoação, eu fui para meu apartamento, fiquei lá e nós, né, perdemos a amizade. Na quinta série, por situação do destino, ele foi para uma sala, eu fui para outra. E aí logo depois de 2 anos, eu comecei a trabalhar, ele continuou, né, disponível ao mercado de trabalho. E aí nós perdemos o contato. E às vezes, querido, falando sobre dor dos outros, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu estou com um sentimento ruim de uma pessoa. Eu falei, eu consigo entender. Eu sei o que é isso. Eu já vivi isso há muito tempo na minha vida. E às vezes, querido, nós não nos importamos com a dor da pessoa. Sabe o que nós falamos? Você está doente? Tem que ter fé. Você não tem fé? Você não consegue superar? Você não consegue sair dessa situação? Você não é um homem, uma mulher de Deus? Você não consegue sair dessa situação? Deus é contigo. Deus está contigo. Não é assim que nós falamos? E às vezes nós não entendemos. Ou, querido, nós falamos para a pessoa, perdoa. Perdoa a situação. Porque a palavra de Deus, querido, Jesus, ele entendeu a situação da mulher do fluxo de sangue. Se Jesus é o nosso maior exemplo, ele entendeu a dor daquele cego. Ele entendeu, querido, a situação do aleijado que foi lá levado e
pelo eirado do telhado foi colocado ali no meio de Jesus, ele entendeu a dor daqueles homens. E às vezes, queridos, nós não queremos entender o amor de Jesus sobre a nossa vida. Por quê? Porque não temos fome e nem sede de justiça. Porque queremos que na nossa vida seja somente a misericórdia do Senhor. Mas muitas vezes, querido, nós merecemos o que nós estamos vivendo. Se nós entramos naquela situação, foi porque trilhamos um caminho muitas vezes. Porque criamos dentro do nosso coração mágoa, rancor, ressentimento, e também, quando entramos em algumas enfermidades, é porque nós mesmos destruímos o nosso corpo. A gente sabe que a alimentação é algo muito poderoso sobre a nossa vida. O que a gente vai e faz? Come muita massa, come muita porcaria, come muitas coisas ruins, totalmente industrializado. E hoje, querido, nós sabemos que a maior parte dessas enfermidades somos nós mesmos que geramos no nosso corpo. Poucas são aquelas que vêm por forma genética ou por situações da nossa própria genética na nossa vida. Poucas são, infelizmente. Mas o que falamos para nós mesmos? Por que Deus está permitindo isso? Deus não está permitindo nada, você tem criado. A pessoa vem do passado, do vício, se converte, mas ela teve uma vida lá atrás. Talvez ela ficou 20 anos fumando. Ela se converte, aí ela vem adquirir algo, querido, chamado câncer no pulmão. E aí, por que Deus permitiu? Queria que você entendesse, querido, a forma que muitas vezes nós pensamos a respeito daquilo que é sede e fome de justiça. A nossa vida muitas vezes não está ligada àquilo que verdadeiramente o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu quero que você abra sobre os perigos espirituais, muitas vezes que é imposto sobre a nossa vida, em Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Um cristão, querido, ele tem que saber os perigos que ele corre. Ele tem que saber a trajetória da sua vida como cristão. Ele tem que entender, e aqui o escritor, querido, ele trata algo muito sério ao nosso coração. Ele diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, preste atenção, pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor. Outra coisa ele vai falar, e provaram a boa palavra de Deus, preste atenção, querido, e os poderes do mundo vindouro, olhe só, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomia, a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem, e também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos, abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Querido, é sério isso. É sério a nossa trajetória diante da presença de Deus. Fome e sede de justiça. É se alimentar diante da presença de Deus, e o que o escritor está dizendo aqui, através do poder do Espírito Santo, é falar, essas pessoas provaram e receberam a boa palavra. Isso é sério, querido, para nós.
Isso, queridos, não é para nossa condenação, é para nosso alerta que o escritor traz isso. É para mostrar para mim e para você que aquilo que nós fazemos diante de Deus é muito importante. Mas nós não podemos fazer isso da boca para fora. Porque, queridos, não é aquilo que nós comemos que faz mal, é aquilo que sai da nossa boca. É o que sai, é o que eu falo. É o que eu digo. E eu falo, querido, profeta, como Balaão, diante do rei Balaque, ele olhou para os negócios, preste atenção, ele olhou para o dinheiro. Balaque manda príncipes para Balaão amaldiçoar o povo de Deus e ir até a nação e amaldiçoar o povo. E Balaão, diante daquele monte de dinheiro, ele fala assim: ah não, eu vou dar uma consultada diante de Deus. Mas ele sabia que não era possível. E Deus fala a primeira vez: não vai. Aí Balaque resolve mandar mais príncipes mais poderosos e resolve mandar mais dinheiro, ouro, prata e tudo que tinha disponível ali, para que conquistasse o coração de Balaão como profeta de Israel, querido. Preste atenção. O povo de Deus querendo ser enganado pelo inimigo por causa das facilidades. E ele fala: não, deixa aí que eu vou consultar a Deus. E aí Deus não queria que ele fosse, mas ele ficou insistindo. Então ele falou: ah, meu filho, vai. Aí, querido, eu não sei, se você tivesse uma mula dessa em casa, talvez você ia vender e ia ganhar muito dinheiro, porque aquela mula falou com Balaão. Já viu uma mula que fala? E o pior de tudo, querido, é responder a mula. Além dele estar escutando e falar: não, deve ser da minha cabeça, eu não vou responder. Não, ele discute com a mula. E às vezes, queridos, nós podemos olhar isso, aquilo que a palavra do Senhor afirma sobre o povo de Deus: bem-aventurados são, felizes são o povo de Deus. Diga glória a Deus. Feliz é o povo. Sabe que Balaão tem que ouvir de Deus? Aquilo que eu abençoei, o povo que eu já abençoei, da mesma boca que proferiu a bênção, eu não posso amaldiçoar. O povo de Deus é um povo abençoado. Agora, querido, eu queria que você olhasse para o teu coração, porque muitas vezes você guarda situações na sua vida diante dessas lutas que você enfrenta nessa terra, e que a tua vida está decepcionada, como nós lemos lá em Romanos. Mas diga: há uma esperança. Quando tem o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, querido, há esperança. Quando nós temos a boa palavra de Deus ressoando no nosso coração, há esperança. Quando nós podemos viver bem diante da promessa de Deus sobre a nossa vida, é porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. O povo de Deus precisa ser reconhecido por esse mundo. Não é ser escondido desse mundo. Ah, o que você é? Não, de vez em quando eu vou na igreja. Misericórdia. Vem para a igreja, cadê a espada? Ah não, o que vão achar de mim? Querido, eu me converti. Primeiro dia, a Silmara, fui na igreja, ela me deu uma Bíblia, eu coloquei ela debaixo do braço, levei para o meu serviço. Aí encontrei, o cara chamava Nivaldo, encontrei ele no prédio lá embaixo, ele olhou para mim e falou: o que é esse livro aí? Eu falei: a Bíblia. É uma Bíblia. Ele falou: você? Eu falei: ué, poderia ser tantos outros, mas sou eu. Cheguei no hospital onde eu trabalhava, lá coloquei a Bíblia em cima da mesa. A minha encarregada veio: o que é isso? Eu falei: uma Bíblia. Ué, mas todo mundo está me perguntando isso hoje. Uma Bíblia.
se chama Bíblia. Ela falou assim: eu não acredito, você foi na igreja de crente? Eu falei: fui, e aceitei a Jesus. Não parece, né? Mas fui. Sabe, queridos, e quando eu trabalhava aqui na Primavera, os caras encrencaram comigo porque eu tinha uma Bíblia pentecostal de capa vermelha. Porque para eles, né, da congregação, diz que a Bíblia só pode ser de capa preta. Eu falei: a preta, a marrom, a vermelha, o que importa, querido, é o que está dentro do nosso coração, não é aquilo que está colorindo do lado de fora. Porque também não adianta nada nós caminharmos com a palavra de Deus, mas não servir a Ele verdadeiramente de todo o nosso coração. Temos que ter fome e sede de justiça. Nós precisamos viver, querido, o evangelho verdadeiramente do amor do Senhor sobre a nossa vida. Por onde nós caminharmos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a palavra de Deus tem que ser propagada através da nossa vida. E nós vamos chegar em dias, querido, que cada dia mais vai estreitar a porta. Vai estreitar, porque muitos, querido, a própria palavra do Senhor diz, muitos se esfriarão na fé. Porque vão deixar apagar a chama do poder do Espírito Santo sobre a sua vida, porque não tem fome, porque não tem sede da presença de Deus. Porque Deus é justiça, Ele é amor, mas Ele é justiça sobre a nossa vida. Ele não vai nos abençoar se nós estamos em pecado. Eu tenho que entender isso. E seja, querido, o mais grosseiro possível, como beber, fumar e tantos outros, como também aquele que está dentro do nosso coração. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. E às vezes nós olhamos para a nossa vida, querido, e estamos vivendo aquilo que nós não precisávamos viver no Brasil, mas estamos vivendo. Porque cada um está olhando para a sua própria vontade e não está querendo viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor sobre a sua vida. Nós não queremos mais lutar a favor dos outros. Nós não queremos mais viver pelas pessoas. Quero viver pela minha própria vida, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu posso, por aquilo que eu entendo. E às vezes nós deixamos o Evangelho de lado, porque cuidamos somente de nós. Esses dias atrás eu fui num velório de uma pessoa que não era cristã, e cheguei, e o irmão, o pai, é cristão. Eu não falei nada, querido, eu fui lá. Eu não sou daquele que vai lá muito perto da urna, sou daquele que gosta de ficar mais recuado. Não sou fã de ir em velório, mas tem que ir. A primeira vez que eu preguei no velório, eu não sabia se eu orava com o olho aberto ou com o olho fechado. Tamanho medo que eu tinha. Mas estava ali e o próprio pai falou assim: o problema não é ver ele ali deitado, né, pastor? Eu falei: o que passa no teu coração, querido? Ele falou assim: o problema vai ser na eternidade, né, pastor? Eu falei: o problema é na eternidade. Porque aqui nós podemos conviver, mas o problema, querido, é que um dia nós vamos fechar os olhos aqui. E aqueles que dormiram no Senhor, sei lá, deve ter uns 200 anos no cemitério, nem osso tem mais. Para mim, eles não sabem o que é tempo. Você quando dorme, você fala assim: puxa vida, nem parece que eu dormi 12 horas, né? Porque tem gente que consegue dormir 12 horas. Né? Mas vamos pensar, o cara que dorme 12 horas, ele vai falar assim: não, pareceu que foi alguns minutos só. Para mim, essas pessoas que dormem
que descansaram, que estão mortos, já estão sepultados. Lá não vai existir, lá eles não existem tempo, não existe nada. É como se fosse um dia para o outro. E às vezes, queridos, nós não queremos compreender isso na nossa vida, por lutar pelo Evangelho, de ter fome e sede de justiça, de falar aquilo que é certo, de pregar a palavra, de levar o amor do Senhor às outras pessoas, de conduzir as boas novas. Mas queremos sentar, querido, e discutir situações que muitas vezes só nos leva ao pecado. Aquela roda que junta. Ah, porque já viu isso, já viu aquilo. Não, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. E o cara vive de roda em roda, só não concordando. De vez, pegar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Não é porque Balaão era um profeta de Israel, querido, que o povo não sabia que Balaão estava meio perturbado. Tem profetas hoje que estão perturbados por aí. Toma cuidado com o que você escuta, porque às vezes não é o Evangelho, é a facilidade do Evangelho hoje. Nós temos que nos preocupar com a palavra de Deus. Acabou a palavra de Deus, e nos alimentar dessa palavra. Doa o que doer. Eu falo que é melhor a gente ficar muitas vezes vermelho hoje do que roxo amanhã. Pode ser uma dor para nós, pode ser um sentimento ruim ao nosso coração, mas nós precisamos nos arrepender das obras mortas e nos colocar diante do altar do Senhor. Porque, queridos, não adianta nós ficarmos aqui orando, clamando por pessoas, sem pregar a palavra. Ah, ora por mim. Ah, você vai na igreja, você ora por mim. Ah, você vai na igreja, você ora por mim. Não vai adiantar nada. Porque tem pessoas se perdendo na fé e deixando de viver a vida de Deus, se esfriando no Evangelho, porque está perdendo a fome de Deus, de buscar a presença do Senhor, de ter a sede, de se saciar diante da presença de Deus. Queridos, eu já vi pessoas sair daqui da igreja carregado, cheio da unção, e eu creio que é isso. Mas infelizmente eu tenho essa mesma sensação, porque eu vejo essas pessoas lá fora, no mundo, perdida. E aí ela olha para você nos seus olhos e fala assim: eu não consigo voltar mais para o Evangelho. E de fato, querida, ela não volta mais mesmo, porque é uma dor e um peso. O que ela viveu lá, no mundo. Presta atenção, querido. O diabo está preparado para fazer isso nas nossas vidas. E Deus conhece, querido, aquilo que está dentro de nós, aquilo que está no nosso coração. Salmo 42, versículo 2, aquele que tem sede, só para nós termos ali uma base para a nossa vida. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ter sede, querido, nós encontramos a presença do Senhor. Salmos 42, 2. Leva as nossas vidas a ter sede por isso, a encontrar a presença do Senhor Jesus. É como Moisés, querido, diante de toda aquela situação, mas ele encontra aquele arbusto, ele encontra aquela sarça ardente se queimando, mas não se consumindo, e Deus fala com ele. Deus fala com a sua vida, porque ainda a sede por Deus ainda estava no seu coração. Ele estava atento pelas coisas de Deus, havia sede daquilo. Certamente ele era um homem que continuava orando, buscando a presença do Senhor, mesmo vivendo em uma terra distante, mas aquilo ardia no seu coração.
A fome, Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, versículo 9 diz: pois se descendentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Sabe, deixou de lado essa alma seca, descedentou, tirou, arrancou da sua vida. Queridos, nós precisamos entender que para colocar algo bom, nós temos que tirar algo ruim. A palavra do Senhor diz que não dá para ocupar dois senhores dentro do nosso coração. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Não tem como colocar dois, é um só. Tem que muitas vezes descedentar, tirar, arrancar. Puxa, que pensamento é esse? Eu tenho que tirar da minha vida esse pensamento. Puxa, que atitude foi essa que eu tive? Eu tenho que tirar essa atitude da minha vida. Eu tenho que arrancar da minha vida. E o salmista diz no capítulo 1, querido, que quando nós nos assentamos à roda de escarnecedores, nós estamos enrolados. Cuidado com quem você tem ocupado a tua mente e ouvido. Porque muitas vezes, queridos, aqueles que estão ali falando com você pode corromper o teu coração. Aonde há uma mentira falado muitas vezes, parece ser verdade aos teus ouvidos. Aos teus ouvidos. Porque está sendo pronunciada várias vezes na sua vida. Só conversa. Só mundo. Sabe, amados, às vezes nós não entendemos o lugar que nós pisamos os nossos pés. Como cristão, nós temos que entender isso. Nós podemos caminhar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. A palavra do Senhor nos dá autoridade de pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Quem crê nisso? Podemos, só que cheios. Nós podemos, só que ao contrário, eu tenho que estar cheio. Eu tenho que ter essa fome, essa sede. E o amar, querido, como está lá na bem-aventurança do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Preste atenção, querido. Às vezes as pessoas têm confundido isso de todo o coração, aí a pessoa começa a fatiar a palavra de Deus muitas vezes. O Senhor conhece o meu coração, é verdade, mas Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, mas de toda a tua alma. E pense numa situação difícil, é controlar a nossa alma. Os desejos, as maneiras, a forma da nossa educação, se chama alma, foi inculcada na nossa vida. Aí ele só quer, o Senhor entende, Pai, o Senhor compreende o meu coração, o Senhor sabe aquela oração, querido? Eu quero dizer a você, isso daí não é oração de crente, não. É igual o irmão falava lá, né? Esse daí não é crente, não, né? Porque às vezes nós queremos fatiar a palavra de Deus. Sabe, queridos, a nossa alma precisa se converter também. Ela precisa estar nos braços do Pai. Ela precisa ter compreensão. Ela precisa entender. Sabe, querido, aquele que gosta de ser massageado no ego? Ai, ninguém me deu um abraço hoje. Ai, ninguém falou: nossa, eu limpei todo o prédio hoje. Ninguém veio agradecer porque eu limpei o prédio. E fica lá cheio de dores. Porque não foi abraçado, porque não foi visto, porque não foi cumprimentado, porque não foi elogiado, porque não foi colocado num pedestal, porque não, né, fez até ali sinal de adoração, e a pessoa fica chateada. Se chama alma, querido. Não é evangelho. Nós precisamos compreender que há diante da nossa vida, querido, situações, e o outro ponto que ele fala é de toda força.
Quando Deus faz, Ele faz por completo na nossa vida, mas é nós que precisamos da força. A palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que nos fortalece. Ficar em casa, quem vai te fortalecer? Caminhar distante do Senhor, quem vai te fortalecer? É só aquilo que você tem de força. Então, às vezes nós olhamos para a nossa vida e não conseguimos perceber o amor de Deus sobre nós. Para nós entendermos o amor de Deus, nós precisamos entender sobre a nossa vida. Não entender a vida do outro, entender a nossa vida. Entender aquilo que nós estamos praticando. Aquilo que nós estamos fazendo. Se eu quero entender o amor de Deus, eu tenho que me entender primeiro. Eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu tenho que entender o que eu tenho feito diante da presença do Senhor. E às vezes nós queremos nos igualar às outras pessoas. Nós queremos nos igualar àqueles que estão ali. Eu sempre levo a comparação. Quem ganha mais dentro de uma empresa? O profissional que trabalha ali no dia a dia, ele chega às 7 horas da manhã, ele sai 5 da tarde, e às vezes ele ganha um salário mínimo. Aí ele olha para o estacionamento, chega lá o gerente da empresa, lá, um carro bacana, 9 horas da manhã, estaciona, e o cara que chegou às 7 horas da manhã, trabalhando, ele olha e fala, olha, o cara não faz nada. O cara chega às 9 horas da manhã, quando dá 4 horas da tarde, ele pica a mula, vai embora. Faz nada esse cara. Só que é o seguinte, na cabeça de uma pessoa ele não consegue entender o nível, muitas vezes, que ele está vivendo. Se aquele funcionário errar e matar uma peça, vamos imaginar que ele matou uma peça de R$1.000. Ele é funcionário, ele errou, e pelo erro dele, se não foi um erro frequente, não foi por maldade, enfim, vai ser analisado pela gerência da empresa, ele não vai ser mandado embora porque ele errou. Agora, se o gerente fizer um negócio errado e perder milhões, porque você trata com R$1.000, mas ele trata com milhões lá em cima, ele vai perder o emprego dele. Então você trabalha ali, querido, tranquilo, a tua cabeça não está preocupada. Apitou o sinal, meio-dia, você pega e vai almoçar. Não importa se terminou o serviço ou não, você larga tudo lá e vai almoçar. Porque eu tenho que almoçar. Todo trabalhador não tem direito ao almoço? Sim ou não? Almoçar. Apitou de novo lá, 1 hora da tarde, ele vai lá e começa a trabalhar. Trabalha, tal, deu 5 horas da tarde, apitou de novo, o que ele faz? Meia hora antes ele já começa o desprocesso do trabalho, né? Ele estava andando normal, mas aí meia hora antes ele já está assim. Vai desprocessando aquilo na vida dele. 5 horas da tarde ele pega a mula e vai embora. O gerente é o contrário. Ele chegou 9 horas, ele não consegue almoçar, ele tem 50.000 ligações na cabeça dele, a cabeça dele está assim, ó, igual uma panela de pressão. Já viu a panela de pressão, o negócio quando está girando assim, saindo fumacinha assim, ó? Está assim, ó. Deu 5 horas da tarde, ele não resolveu, ele tem que resolver o assunto. Aí sabe qual é o nível, querido, espiritual, muitas vezes que nós passamos? É isso. Tem uns que estão com a cabeça 1000, trabalhando, vivendo, colocando a sua vida, gastando a sua vida por Cristo, entendendo o amor de Deus. E tem outros que estão numa velocidade um pouco menor. Mas ao mesmo tempo, todo mundo quer ser igualado. No mundo espiritual, Jesus não tratou dessa forma. Jesus chama os seus discípulos, querido, parece ser duro, mas ele chama os seus discípulos para entrar para orar por aquela menina. Ele só chama 2.
Ele não chamou os 12. Vem aqui, vocês que estão mais próximos de mim aqui, vem aqui. Não está no mesmo nível. Mas nós queremos ser igualados, querido, muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos naquele patamar que Deus nos colocou, no nível que Ele tem colocado as nossas vidas, naquilo que tem a fome, a sede de justiça dentro de nós e que arde dentro do nosso coração. E nós achamos que estamos todo mundo no mesmo nível, mas não estamos. Se eu quero mais de Deus, eu posso mais de Deus. Amém? Eu posso mais de Deus. Se eu compreendo o amor de Deus, isso não é luta para mim. Na verdade, é graça de Deus sobre a minha vida. E eu posso viver as obras maiores que o Senhor tem preparado para mim, em nome de Jesus. Então eu queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos. E nessa noite, querido, eu queria que você olhasse para dentro do teu coração. Você não precisa falar, se meu marido estivesse aqui, se minha esposa estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui, não. Se você pudesse olhar para você hoje e falasse assim, o que eu aproveitei hoje dessa fome e sede de justiça sobre a minha vida? O que eu aproveitei hoje da palavra de Deus sobre o meu coração? Moisés, ele perdeu, para mim, ele não deixou de ser o profeta que ele era. Imagina, Deus olhava para Moisés de uma maneira como um homem extraordinário, tanto que ele não teve um sepultamento. Ele foi até o monte e dali em diante ninguém mais soube da história de Moisés. Mas Deus trouxe uma dura palavra a ele dizendo, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Nem você e nem essa geração que só criticou e murmurou e levou dores e quis retratos e quis uma resposta e gerou coisas. Essa geração não vai entrar. Eu fico pensando, querido, que muitas vezes nós estamos dessa maneira. Os nossos olhos veem as coisas e querem, mas a nossa vida não está tendo essa sede, essa fome de justiça. Eu creio que Deus tem algo melhor para as nossas vidas, algo poderoso ao nosso coração, querido. Eu creio que nós precisamos, querido, estar atentos, alertas, para ter esta vontade, para ter de todo o nosso coração, mas também de toda a nossa alma, mas também com toda a força que o Senhor tem nos dado. O Senhor é Deus contigo ali na tua casa, querido. O Senhor é contigo aonde você coloca a planta dos pés. O Senhor é contigo nas suas orações. Mas saiba, querido, nós precisamos mais de Deus sobre a nossa vida. O nosso manual tem que ser a palavra do Senhor sobre a nossa vida. A palavra do Senhor tem que estar sobre a nossa vida, em qualquer situação da nossa vida, em qualquer situação em que nós nos colocamos. Nós precisamos ser tocados pela presença de Deus, ser capacitados pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender melhor o que nós temos falado. E querido, eu não quero trazer uma palavra de peso ao teu coração, eu quero te alertar nessa noite. Eu quero ser pai, eu não quero ser padrasto. Padrasto, querido, ele deixa acontecer as coisas. Não é meu filho mesmo. Pai não, pai se preocupa, pai, como a própria palavra de Deus diz, pai disciplina, pai tem regra. Quando nós vivemos soltos, querido, nós não temos regras. Pai tem regra. Nosso Abba Pai tem o melhor para nos dar. Ele tem o melhor para entregar sobre as nossas vidas. Eu prefiro um pai enérgico, como Deus tem sido conosco,
do que viver à vontade nessa terra e sendo corrompido pelas coisas deste mundo. Porque a nossa vida não vai acabar aqui nessa terra, querido, a nossa vida vai chegar à eternidade. E nós queremos viver na eternidade com o Pai. Porque nós queremos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque nós queremos amar ao Senhor de toda a nossa alma. E nós queremos amar ao Senhor com toda a força que temos dentro de nós. Porque nós não queremos ser abandonados. Nós não queremos ficar ali, longe de tudo, e nem esquecidos. Porque nós provamos a boa palavra. Porque nós recebemos, querido, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós queremos ser eleitos. Nós somos povo eleito. Nós somos, querido, propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos, querido, um sacerdócio real nesta terra a nosso favor. E eu creio que o Senhor tem colocado essas mãos sobre a sua vida. Por isso nessa noite eu oro, querido, pela tua vida. Eu peço para que o poder da palavra esteja na sua vida, esteja no seu coração, que você possa meditar na palavra de Deus tendo força, capacidade. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, receba do poder de Deus ao teu coração. Se você está desanimado, se você está abatido, se você está triste por alguma causa, eu declaro em nome do Senhor Jesus, toda a sentença das trevas nesta noite caia por terra em nome de Jesus na vida dos nossos irmãos. Porque o poder da palavra está sobre ele. Nós somos bem-aventurados, nós somos um povo feliz, um povo que tem fome e sede da presença de Deus, da justiça de Deus. Nós somos alimentados pelo poder da palavra. Nós não somos alimentados pelas coisas deste mundo. Nós somos alimentados por aquilo que Deus quer que nós sejamos. E nós estamos como um exército poderoso nessa noite, para dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Pai, a quem nós servimos, a quem nós entregamos a nossa vida, a quem nós declaramos sobre a nossa vida que Tu és Deus e Senhor da nossa casa e da nossa família. Eu creio, Pai. Coloque as Tuas mãos sobre a nossa casa, Senhor. Deus querido, coloque as Tuas mãos sobre este Brasil, Senhor. Oh Deus querido, nós não aceitamos, Pai, as obras das trevas sobre esta nação, Senhor. Nós queremos viver nesta terra, uma terra abençoada, uma terra tão rica, uma terra tão próspera, Pai. Nós queremos ver os nossos filhos crescendo nesta terra, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, os filhos dos nossos filhos, Senhor, nesta nação, Pai. Por isso nós declaramos, Senhor Jesus, Tu és Senhor do Brasil, Tu és Senhor desta nação. Abençoa, Pai, os governantes, Senhor, que estão sendo eleitos nesta noite, Pai. Por apuração, Senhor, dos votos, Pai, abençoa, Pai, todos aqueles que entrar no parlamento, no legislativo, Pai, oh Deus querido, abençoa aqueles que ocuparão cargo executor ali, Senhor, como os governadores, como o presidente, Senhor, nós cremos, Pai, e como igreja nós declaramos, Senhor, nós temos fome e sede de justiça, e nós cremos, Pai, que o Brasil é do Senhor Jesus, que a palavra, Senhor, que tem sido propagada aos quatro cantos desta terra, Senhor, tem vindo da presença de Deus, da autoridade do Senhor sobre esta terra, e o Brasil será celeiro, oh Pai, de muitos homens que têm sede e fome de justiça, para levar as boas novas a este mundo, e fazer com que esse exército, Senhor, cada dia mais cresça, esse exército de Cristo, a quem tem declarado como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, faz a Tua obra,
e manifesta o teu poder, Senhor. Nós declaramos, Senhor, o poder e a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, e se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia, Pai, aleluia, amém, queridos. Eu quero convidar a igreja para o próximo sábado. Nós vamos ter aqui a Fernanda Cami, e ela vai estar aqui conosco, querido, trazendo uma mensagem. Ela é uma teóloga. Ela vai trazer uma mensagem falando sobre as dispensações do Apocalipse. Vai ser no culto de jovens. Nós estamos com várias ministrações falando sobre o Apocalipse. Então nós vamos ter esse tema, mas é tão importante a igreja, querido, às vezes entender qual é o tempo da dispensação, quando que vai ser ali o tempo da tribulação, quando o Senhor Jesus vai voltar, que história é essa de piscar de olhos, como vai ser, aqueles que ressuscitarão, quem serão? Aqueles que estão mortos, que já morreram no Senhor, ou a igreja vai ser levada primeiro? Então as dispensações vai mostrar ali o período, a época, e ela, como teóloga, vai mostrar na palavra. Então, eu quero convidar você, a igreja. Eu acredito que para ser jovem tem que ter até 90 anos. Tem mais alguém de 90 anos para cima aqui? Aleluia, não tem. Então, você é o nosso convidado. Olha, vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: você é o nosso convidado. Venha participar, querido, para estar conosco aqui e receber uma palavra de Deus. Conhecimento, como é bom. Às vezes nós perecemos porque não conhecemos. Então, como é bom você conhecer algo a mais da palavra do Senhor, para também até ter um melhor entendimento sobre a sua vida. A nossa Santa Ceia no próximo domingo, culto pela manhã e à noite, tempo poderoso. Também, queridos, na terça-feira nós estamos aqui orando. Se você tem fome e sede de justiça, vem estar conosco aqui, buscar a presença de Deus, orar, clamar diante do altar do Senhor, como é importante. E na quinta-feira nós temos ali como esse início de jejum, o culto aqui das nossas guerras espirituais aqui. Então nós estaremos aqui para lutar diante de principados e potestades. Nós vamos ter um culto de vitória poderoso sobre as nossas vidas. Você é o nosso convidado também para estar conosco aqui em nome de Jesus. Amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você possa ver e entender e ter no seu coração as promessas de Deus, porque o melhor de Deus já está por vir sobre a sua vida. Nós oramos e abençoamos a sua vida em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória a Jesus.